passei para a reserva. Aí meus filhos, acho que com medo que eu me intrometesse muito na vida dele, que eu voltava para Curitiba depois de muito tempo, eles trataram de arrumar logo o que eu fazia. Um deles conseguiu um espaço para que eu escrevesse no falecido Diário Popular, que já não existe mais. O outro, como tinha uma firma de mídia digital, montou um blog para mim. Então foi assim que eu comecei a escrever crônicas. E queria dividir com os senhores essa minha experiência de 10 anos. Hamilton, tem um pessoal que chegou agora, você pode, por gentileza, se apresentar novamente? Eu vou apresentar. Apresenta a todos, por favor. Tudo bem. Queridos que chegaram agora, inclusive o poeta Paulo, que estava fazendo seu alongamento para melhor ficar Tem nessa pessoal cidade, muito, né? A Academia de Letras José de Alencar hoje está fazendo um seminário com a Universidade da Maturidade. E nós trouxemos a Academia de Letras José de Alencar, Anita Zipim, presidente, e trouxemos o vice-presidente, Ariosvaldo Trancoso Cruz, nossos diretores, João Carlos Cascais, que está tudo colocando no blog mais atualizado do Paraná, de uma academia. Nós tivemos o diálogo com a Lília, que explicou a arte de escrever um livro infantil, que não é tão difícil, falou de um botão, começou com um botão e já deu uma história nessa sala, para vocês que chegaram agora, para ver a simplicidade e a facilidade que tem cada pessoa dentro de si para poder escrever. Também tivemos o Ariosvaldo Trancoso Cruz, que nos explicou a arte da poesia, e que antes de pensar na rima, a gente colocar as ideias no papel ou no computador, quem for um pouquinho mais atualizado, mas não perdermos essa ideia, colocarmos essa emoção que existe dentro de nós, que eu disse que todos nós, dentro de nós, existe um escritor. Vamos fazer com que esse escritor possa florescer ainda e, de repente, vai florescer aqui na Universidade da Maturidade com a Sandra. E o nosso palestrante é o Hamilton Bonar, general de brigada, um dos maiores cronistas do Paraná, e que nos honra agora com essa palestra e do Cidativa, com um trabalho muito bonito, que nós, Academia, temos muito orgulho de apresentar para vocês. Hamilton. Então, o que eu vou falar sobre crônicas vale também para contos, né? Porque é muito tênue a fronteira entre crônica e conto, né? Alguém quer um papel para anotar, um lápis? Precisa? Alguém precisa? Não? As crônicas baseiam-se em fatos atuais. Retrata o momento que nós estamos vivendo. E o cronista é, em essência, um crítico. Ele se posiciona sobre determinado assunto, sobre determinado tema. E como normalmente ele escreve para jornais, ele tem um espaço limitado para escrever. No máximo, estourando 1000 palavras, né? Já o contista é mais lúdico, está mais para poesia do que para prosa. Está mais para ficção do que para a realidade. E ele tem mais espaço para escrever, mas não convém ultrapassar 3000 palavras, porque hoje em dia o pessoal não gosta de ler muito, essa é a grande verdade. O primeiro cuidado que deve ter o contista, o cronista ou a contadora de história infantil é com o título. O título é a última coisa que a gente elabora, né? Terminado o texto, a gente já tem uma ideia do título, mas depois é que nós vamos dar o acabamento final a esse título. Com pequenas palavras, nós temos que atrair o leitor. São poucas palavras, verbos
do presente, nada de gerúndio e também nada de adjetivos e advérbios. Tem que ser uma coisa bem sucinta e direta. O título é tão importante que a gente sabe que nos jornais existem pessoas que só fazem isso, dar títulos, que nos jornais são chamados de manchetes, às matérias publicadas pelos demais jornalistas, né? Isso é particularmente importante naqueles jornais chamados de sensacionalistas, né? É comum a gente ver frases do tipo assim: genro mata a galinha da sogra, coisa do tipo, né? Para chamar a atenção do leitor. Aí você vai ler, não é bem aquilo que ele está ali naquela matéria. Eu vou mostrar alguns títulos de crônicas que eu escrevi. Esse que está em cima ali foi o que eu mandei, de uma crônica que eu mandei para a Tribuna de Santos. Então está lá: Santos, seus fortes fortalezas e suas cartolas. Aí quando eu fui publicar, e eles mandam para mim depois de publicar, eles diminuíram: Santos, seus fortes e suas cartolas. Realmente aquele de cima estava muito extenso, muito longo. E fortes e fortalezas têm praticamente o mesmo sentido. Eu quis atrair a atenção de possíveis leitores, colocando ali cartolas. O que teria cartolas a ver com fortes e o que teriam os fortes a ver com cartolas. Mas isso é importante. Quanto mais curto o nosso título, melhor. Hamilton, Esse aqui... Você dá o título depois, porque eu escrevo o texto e depois eu batizo. Eu tenho que ver a cara da criança. Não sei se vocês são assim, se eu sou uma pessoa torta, mas eu preciso... Não, primeiro você... eu faço assim, eu escrevo, eu tenho uma ideia do título. Mas depois que o texto está pronto... Do tema, né? Aí eu volto para elaborar melhor o título. Porque às vezes você bota uma palavrinha lá no meio do texto que vai te ajudar. Isso, porque é o tema, por exemplo, né, o futebol, ou a criança abandonada, eu tenho um tema, Sim. Mas o título ele vem depois. Vem depois. E sabe que vem uma coisa forte, assim, para mim vem um título forte, né? Olha, sabe, uma coisa assim... Esse aí, por exemplo, isso aqui foi uma crônica que eu escrevi sobre a Bala Zequinha. Então, a Bala Zequinha é muito conhecida aqui no Curitiba, mas o pessoal da geração mais antiga, né? Os jovens de hoje talvez nem saibam que foram essas Balas Zequinhas. Então, as Balas Zequinhas não são famosas. Famosos em todo o Brasil são os Zés, os Zecas e os Zequinhas, né? Aqui todos nós temos um amigo, geralmente gente boa, que atende para o apelido de Zé, Zeca, Zequinha, né? Então, eu usei a fama do Zequinha, a simpatia do Zequinha, para iniciar o título dessa minha crônica. A mesma coisa nesse de baixo aqui. Esse texto eu escrevi uma crônica sobre uma das visitas ou as estadias do nosso ex-presidente Lula no Forte dos Andradas. Ele gostava de se esconder de vez em quando. Mas os irmãos Andradas, por serem santistas, são muito queridos e muito enaltecidos lá na Baixada Santista. Além de serem conhecidos no Brasil inteiro, né? Foram eles que costuraram a nossa independência, eram intelectuais, foram ministros do Império. Então, em vez de eu botar Forte dos Andradas, eu resolvi chamar a atenção, iniciando o título com Andradas, um nome forte, né? Em vez de botar Forte dos Andradas. Esse de cima foi um texto que eu escrevi quando da visita do Papa Francisco ao Brasil. Aí eu aproveitei da simpatia, do carisma do Papa e usei o Francisco para atrair a atenção de possíveis leitores. Eu podia ter botado a Chicos e Franciscos, né? Mas achei que Ciscos e Franciscos chamaria mais a atenção de possíveis leitores, né?
pessoal vai ficar sabendo, vai querer saber o que são esses ciscos aí. E se vocês estão curiosos, eu vou matar a curiosidade de você no final desse nosso papo aí. Vou explicar o que são esses ciscos aí, acompanhando os franciscos. Esse aqui, túneis, tatus e orabolas. Eu escrevi por ocasião da Copa do Mundo. Eu podia ter escrito tatu bola, que era o mascote, né? Podia ter escrito fuleco. Fuleco aí ninguém ia ler. Tem um nome tão feio desse. Não sei onde é que arrumaram um nome tão ruim. Fuleco. Nós começamos com fuleco. Batizaram mal a criança. Começamos com fuleco e terminamos com 7-1 para a Alemanha. Então eu resolvi fazer Brincar com a palavra, né? Se permitir brincar com a palavra. esse jogo de palavras ali, túneis, tatus e orabolas, com uma exclamação. E a exclamação já indicando ao possível leitor uma certa indignação com algumas coisas que aconteceram durante a Copa do Mundo. Finalmente, esses dois títulos eu escrevi. Eu vi hoje uma crônica no jornal de hoje, oro por Moro. Viu? Oro por Moro. Dá até uma rimazinha. Eu li porque achei sugestivo. E era muito boa. E vamos orar por Se ele. chama pelo nome. Muito bem pensado. Oro Qual é a explicação desse Ora por Moro? Muito interessante que ela lembrou por causa do título. Eu também fui. Se falasse Sérgio Moro, não tem tanta história que não ia chamar atenção. Mas é mais ou menos assim, na Argentina, aquele promotor que estava descobrindo tudo, acabou descobrindo como é que é a terra lá embaixo. Né? Aí tem outros exemplos, e daí então o cronista muito inteligente, amigo, ele fala que, bom, dessas alturas eu estou querendo orar por Moro, porque é o único que até agora está dando uma resposta na sociedade. E é um título muito bem Eu pensado. gostei. Ele fala também que, como Jesus Cristo ensinou, está orando também por Lula. Porque Jesus Cristo mandou orar pelos inimigos. Sabe? Assim, Vamos lá. Bom, esses dois aqui. Só pontuar uma coisa, que bacana, a crônica, ela é isso, é a coisa do dia a dia, que a gente coloca a roupa no varal, vai amarrar o sapato, vai conversar com a amiga, o cachorrinho da amiga, a árvore, são coisas do dia a dia que a gente coloca uma luz, né? As árvores da praça, eu adoro, né? E eu vou te contar, Milton, que você falou aqui da Bala Zequinha, já surgiu uma crônica aqui bem bacana, sabe? As colegas aqui que eu ouvi com o meu orelhão aqui, né? Ai, porque eu trocava a figurinha da Bala Zequinha. Você veja só, eu preenchi o álbum, eu trocava a figurinha. Nossa, veja, ó, dá um livro já. Você viu uma coisa? A figurinha 10 era mais difícil. A figurinha 10 era mais difícil. Quem está escrevendo isso, gente? Olha só. Você vê como é que é? É uma coisa assim. Você ouviu falar dessa Bala? Então, eu nunca tinha ouvido falar, né? Lá no sítio nós comíamos o quê? Olha lá, viu? E assim vai. Doce de abóbora. Obrigada, Milho. Milho. Viu? Como a gente sabe escrever? Ah, que coisa. Vamos lá. Vamos, amigo. Tem bastante coisa. Esses dois títulos, obviamente, foram de crônicas que eu escrevi durante a campanhas presidenciais. Na época dizia que o Lula elegeria, como elegeu, até um posto para presidente. O interessante é que nesta crônica, em momento algum, eu falo no então presidente Lula, e muito menos na então candidata Dilma. Mas a gente tem que saber que o nosso leitor é inteligente e gosta de saber que você acha que ele é inteligente. Então, às vezes, é mais interessante você deixar a mensagem nas entrelinhas, sem citar o nome das pessoas, do que falar diretamente. Né? Nesse mãe de candidato, obviamente eu não falo mal de nenhuma mãe de candidato. Nem seria o caso, eu não sou tão deselegante. Mas foi na época que surgiu aquele negócio de discutir a lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa. Então, mais ou menos essa crônica, eu quero um grande resumo. Você quer saber se esse candidato é ficha limpa?
Pergunta para a mãe dele. Ela vai dizer. Né? Claro que é um pouquinho mais elaborada essa coisa. Então, essas duas foi durante campanhas eleitorais. Bom, então você atraiu o leitor, agora você vai ter que conquistar o leitor. E para conquistar o leitor, isso vale para qualquer gênero literário, né? O primeiro parágrafo é fundamental. Tem que abrir as janelas também. Só um pouquinho. Espero não passar a minha gripe. Não quero passar para ninguém, eu quero só me ver que tiver. Levantar isso. Só isso. Ai, desculpa.